Passe letra hoje com um convidado que tem muita história no Varzim e que há poucos dias atrás conseguiu, eu diria, um grande feito, um autêntico milagre ao salvar os júniores do Varzim Sport Clube da descida de divisão. Mantiveram-se na primeira divisão nacional. João Mota, treinador principal, numa época de muito sofrimento e que foi vivida intensamente até praticamente ao último minuto. Até ao último segundo. A gente marcou o quarto golo e o árbitro terminou o jogo, mas foi como disseste, foi a época mais difícil que eu tive aqui desportivamente, porque encontrei uma equipa que não estava muito bem, mas graças ao esforço de todos os jogadores, os dois diretores e o Ricardo, o massagista, conseguimos o milagre, tem que ser dito assim, que tivemos uma grande parte do campeonato a não depender de nós, só dependemos de nós na última jornada e conseguimos o objetivo nosso de ficar na primeira divisão. O Varzim perde na penúltima jornada com o Rio Ave e só uma conjugação de resultados ajudou. Nesta última jornada com o Beira-Mar, o Varzim, penso que a 15 minutos do fim está empatado, estava muito complicado. Como é que foi possível dar a volta à situação? Nós sabíamos que o Chaves estava a ganhar 2-0 ao Oliveirense e com esse resultado o empate até nos dava. Na altura os meus jogadores estavam completamente nervosos, mas estamos a falar de miúdos de 19 anos. Eu no domingo estive a ver o Atlético Madrid-Málaga e o Elche Barcelona em situações diferentes para serem campeões de Espanha, tanto o Barcelona como o Atlético Madrid com jogadores top também não conseguiram os seus objetivos. Os jogos deles foram muito maus, porque a parte psicológica para serem campeões ditou o desenrolar assim dos jogos, e os meus miúdos não jogaram, não foi o melhor jogo porque eram obrigados a ganhar, e para quem esteve 35 jornadas sempre a dizer que era uma equipa fraca, que íamos descer para a segunda divisão, e eles viram-se naqueles 90 minutos com a necessidade de provar que tinham qualidade para se manterem na primeira divisão. Quando a gente faz o 3-2, recebo uma mensagem que o Oliveirense consegue empatar o jogo, e nos 10 minutos que faltavam para o fim do jogo a gente não podia empatar, tínhamos que obrigatoriamente vencer. Felizmente conseguimos, e ainda bem que tivemos que ganhar, porque o Oliveirense conseguiu virar o resultado em Chaves. Esta equipa, não sendo uma equipa de talentos, de grandes talentos, foi também reforçada durante o campeonato. Esses reforços foram importantes para ajudar a este resultado? Esta equipa, há 2 anos atrás, quando era juvenil comigo, fomos à segunda fase. Do 11 base dessa altura, 5 dos titulares foram para outros clubes. Dois para o Rio Ave, 2 para o Ribeirão, o Diniz Almeida, que ainda júnior foi jogar, fez o ano todo nos séniores do Joana. E quem os veio substituir não tinham a mesma qualidade. Portanto, foi um ano atípico, apesar de haver, eu acho que a minha equipa tinha bons jogadores. Tive algumas dificuldades em fazer de bons jogadores fazer uma equipa, porque ter bons jogadores muitas vezes não é sinónimo de uma grande equipa, e com as lacunas que a gente tinha quando chegou, andámos à procura a custo zero de 2 ou 3 jogadores que pudessem fazer a diferença, e fomos buscar o André Pereira, que em 15 jogos marcou 17 golos e que nos ajudou muito, que veio de Leixões. Fomos buscar também o Nuno Central, para nos dar mais qualidade, porque em questão de centrais eu este ano joguei com 28 jogos, eu joguei com 16 duplas diferentes, porque ou emprestava jogadores aos séniores, ou não podia jogar com o outro, e lesões, portanto fui buscar um central também me dar alguma qualidade, e fui buscar 2 médios. O André Lemos, que já tinha sido nosso e ano passado foi dispensado pelo anterior treinador, e fui buscar o Bruno. Foram os únicos jogadores que a gente foi buscar para acrescentar algo à qualidade que o plantel já tinha. Depois de tantos anos à frente de equipas do Varzim, ou como adjunto ou como treinador principal, este foi o resultado, digamos assim, porque isto para o Varzim eu penso que é praticamente ser campeão. O resultado que deu mais gozo? Todos os anos dão gozo. Todos os anos a gente apanha equipas diferentes, todos os anos a gente tem que as trabalhar consoante as nossas ideias.
e felizmente até hoje tenho conseguido sempre os objetivos que me propus. Estamos a falar de um campeonato nacional de júniores em que 90% das equipas são profissionais, em que grande parte das equipas vai ao mercado estrangeiro sem desprimor buscar jogadores africanos, que muitos deles não acredito que tenham 19 anos, mas não é só, o Chaves tinha 9 ou 10 jogadores africanos e conseguiu descer. Portanto, para além de ter uma boa equipa, é preciso ter uma boa estrutura por trás para blindar qualquer espécie de problema que possa acontecer. Nós no Varzim, nos Júniors, temos um problema muito grande, que é, até aos juvenis, os jogadores treinam em pelado, quando todas as outras equipas, desde os infantis, já têm sintético ou relevado. E perdemos muito tempo, primeiro porque não há uma equipa B de júniors, ou seja, muita gente na idade crítica fica sem jogar e precisa de tempo para mostrar as suas capacidades, e também a adaptação ao sintético e à relva, porque para quem não sabe é totalmente diferente, é muito mais exigente. Perdemos muito tempo até pôr a equipa de júniors aos níveis que a gente quer. Ou seja, o Varzim está a competir claramente em desigualdade com o resto das equipas neste patamar. Sim, o Varzim está por tudo. O transfer pelo lado sintético é muito diferente. O ano que a maior parte deles ficam sem jogar porque os de segundo ano são melhores ou por qualquer motivo o treinador não aposta neles. Chegámos a uma altura em que do 11 que eu comecei, o Costa fez os jogos quase todos, já no passado não fez um único minuto. O Gamboa no Benfica teve poucos jogos sem jogar, o Zezinho ia jogando, o Roberto ano passado, metade do ano não jogou, o Carlos jogou interior, nunca jogou a trinco a época passada, então teve que fazer outra vez uma adaptação ao lugar. O Zé Miguel ano passado nunca jogou, o Bruno nunca jogou, o Pimenta ano passado, sendo juvenil, fez alguns jogos pelos júniores, mas a maior parte da época nem jogou nos juvenis nem nos júniores. O André ia jogando na equipa B do Leixões e o Paulo ano passado não jogou, ou seja, deste 11 tiveram um ano praticamente parados e que tem as suas consequências depois no início de uma nova época. Ou seja, a solução para o Varzim num futuro próximo, num futuro, recuperar essa equipa, a segunda equipa de juniores e, digo eu, em termos deste pelado, se calhar com um sintético, seria quase, ou será quase obrigatório para o Varzim competir em igualdade de circunstâncias ou reduzir essas diferenças? Para ficar mais próximo dos adversários. Porque eu acho e não conheço nenhuma equipa ao longo destes anos todos. As poucas equipas que tinham pelado já todas têm sintético e também relva. A única equipa que joga nos nacionais que tem pelado é o Varzim e o Diogo Cão, porque é uma escola e não tem campo próprio e a Câmara de Vila Real empresta-lhes um campo pelado, porque de resto toda a gente tem pelo menos um sintético para treinar. E o Varzim, se quer evoluir, uma segunda equipa de júniores por tudo, para além da parte desportiva, eu acho que o Varzim também tem um papel muito importante na cidade, em termos de se estruturar juntamente com a sociedade, não é os coitadinhos, mas há muito miúdo que fazem 8 anos, desde os 8 até aos 17, ou até o segundo ano de juvenil, e por qualquer motivo, ou porque não têm qualidade, ou porque o treinador acha que têm que ser dispensados, eles perdem ali um ano e é muito penalizante para os miúdos. E a parte do sintético não quer dizer que o Varzim com sintético ganha toda a gente, mas fica mais próximo de poder discutir os jogos com todas as equipas. Olhamos também para essa realidade, se o Varzim não conseguir atenuar essas diferenças, depois deste campeonato, deste milagre, o que podemos é pensar, para quem está mais por fora do clube, enfim, das camadas jovens, é que será inevitável o Varzim acabar por descer mais ano menos ano se as coisas não mudarem. Sim, mais ano menos ano e cada vez mais próximo, é inevitável o Varzim descer, se não melhorar em termos de infraestruturas e em termos de qualidade dos miúdos, que nós aqui no Varzim a gente trabalha com o que há. Não nos podemos dar ao luxo de gastar dinheiro em inscrições de jogadores internacionais, não podemos pagar casa e comida a jogadores de júniores. Eu costumo dizer muitas vezes que o Varzim este ano, sem gastar dinheiro com transferências internacionais, salários, casa e comida, fez o mesmo que muita gente que pagou verbas abultadas por certo tipo de jogadores. Agora, é uma realidade e o Varzim cada vez mais tem dificuldades, não é?
Este ano estamos a ver que os juvenis também não estão em situação favorável. Ano passado, infelizmente, os iniciados desceram porque miúdos, o nosso campo de recrutamento muitas vezes é aqui as freguesias e é pessoal de Fão e de Esposende que, sem saberem a realidade e a qualidade das equipas, preferem o Rio Ave pelo simples facto de eles terem 2 sintéticos. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Há 20 anos atrás o Friamundo tinha um pelado, o Penafiel tinha um pelado. 20 anos depois, o Friamundo tem 2 relevados e 2 sintéticos, e o Penafiel tem 3 relevados e 2 sintéticos, e são equipas mais ou menos à semelhança do Varzim. Já não quero falar de Guimarães e do Braga, que são outras realidades, mas estas 2 equipas eu costumo dizer, quando nós éramos infantis a gente ia ao peladão do Friamundo e ao peladão do Penafiel, 20 anos depois eles têm 2 relevados, 3 sintéticos. O Feirense, que também tinha um peladão, tem 4 relevados e 3 sintéticos, ou seja, investiram de uma maneira diferente que se calhar, por outras razões, o nosso clube não conseguiu fazer. Já vamos reparar esses tempos em que, a primeira vez que entraste aqui, nas camadas jovens, esses tempos gloriosos das camadas jovens do Varzim, antes desta experiência como treinador dos juniores, tiveste uma outra experiência, a primeira, como treinador adjunto do Varzim Sport Clube, da equipa principal, com o Otávio. A direção mudou, entrou a atual direção com Pedro Faria, as coisas acabaram de não correr bem, mas como é que foi a experiência de viver o banco principal? Foi uma experiência positiva na época mais difícil do Varzim. O Varzim tinha acabado de, desportivamente, dentro de campo, subir à Liga de Honra, e nós tivemos 3 semanas em que o Varzim estava na Liga de Honra. Saiu a decisão da Federação que o Varzim tinha que ser relegado para a segunda B na altura, e durante um mês ninguém do Varzim nos disse nada, se o Varzim continuava, se não continuava, acabava. Em gestão corrente a gente foi começando a fazer o plantel tarde, ficámos com aqueles que tínhamos e fomos buscar 2 ou 3 jogadores muito mais baratos. Portanto, a direção não mudou porque estava de missionário, não entrou o presidente, o Pedro Faria, e fomos-nos aguentando até dezembro. Entretanto, ele optou por outra solução, que é normal no futebol, não estava contente com alguma coisa e decidiu mudar. Esta carreira vai no futuro passar por aí, ou a opção camadas jovens é a tua preferência? Eu tenho 12 anos de camadas jovens e temos que ser realistas, ninguém presta muita atenção ao trabalho que se faz aos treinadores das camadas jovens. Este ano, se calhar, o único treinador das camadas jovens que vai ter mercado é o Duarte do Braga, porque foi campeão nacional e está a ser mais visível. Qualquer um dos outros treinadores do Rio Ave, do Varzim, do Passos Ferreira, da Académica, nenhuma equipa sénior ou nenhum presidente de nenhuma equipa sénior presta muita atenção aos treinadores da formação. Os treinadores da formação andam maioritariamente, essencialmente, por carolice e por gosto do fenómeno do treino. Agora, estou sempre aberto a propostas, mas é muito difícil. Ou se conhece alguém com algum peso no mundo futebolístico, então a ideia é ficar pela formação. Tendo o conhecimento profundo que tens do Varzim a todos os níveis, mas principalmente a nível de organização, daquilo que falta, daquilo que é preciso fazer, dos atletas que o Varzim tem, veste no futuro como um possível treinador do Varzim, como um possível diretor do Varzim? Há alguma ideia para isso ou nem sequer pensas e vais vivendo dia a dia? Eu, aqui neste clube, temos que viver o dia a dia, porque amanhã nunca se sabe para que lado é que vamos acordar. Eu gosto do treino, não gosto de estar atrás de secretárias e não tenho problemas nenhuns em treinar qualquer que fosse o escalão. Pronto, agora, ao fim desta altura de experiência, se calhar infantis, iniciados e iniciados, não me estou a ver a treinar, porque tem algumas particularidades, não é? O futebol é o mesmo, mas pode fazer 5 substituições, é uma questão de adaptação, mas eu acho que já não estou muito virado para esses escalões mais baixos. Agora, juvenis, júniores e séniores, acho com capacidade para treinar, sem problema algum. Em termos de habilitações... É nível 3, UEFA Basic, só falta o 4, mas é muito caro e não compensa. Estamos a falar de quê? De quanto? O nível 4 são atualmente 4.500 euros. Isso habilita-te a treinar todas as equipas? O nível 4 habilita a ser principal da primeira divisão. O 2 habilita a ser principal do Varzim e adjunto de qualquer coisa, qualquer clube. O 3 já dá para ser principal da Liga de Honra
e adjunto internacional, qualquer coisa. Ou seja, para se trabalhar para o estrangeiro, pelo menos é preciso ter o nível 3. Também há essa questão, muitos colegas teus, alguns amigos já experimentaram o estrangeiro, quer como treinador principais, quer como adjuntos. É quase obrigatório para os treinadores portugueses que não arranjam colocação ou que não têm possibilidades de fazer muito vida, digamos assim, nesta profissão? Sim, no estrangeiro ganha-se muito mais do que se ganha aqui. Dependente do país para onde se vai, as hipóteses de mercado, porque os treinadores portugueses são tão bem vistos pelo fruto do bom trabalho de N treinadores, mais uns que nós temos no estrangeiro, até muita gente, o pessoal só fala de Mourinho, Vilas Boas, mas temos outros, tipo Farinha, do Paraguai, que é há 4 ou 5 anos campeão, temos um na Nova Zelândia e no Bangladesh, que pegou numa equipa em último lugar e levou a campeão ano passado, temos alguns, os antigos treinadores, ou treinadores que há algum tempo que estão fora, têm dignificado o nome dos treinadores portugueses. Portanto, é um mercado apetecível o estrangeiro. E colocas essa... Vai-se colocando, mas muitas vezes por situação. Por exemplo, ano passado estive com um pé e meio no Kuwait, com o meu amigo Miranda, que está lá a trabalhar no Kuwait. Houve hipótese de um treinador pós-sub-17, e ele pediu-me o currículo, eu mandei, eles ficaram entusiasmados. Só que, pronto, na altura ia nascer a segunda filha, e com esposa e 2 filhas, achei naquela altura não era a melhor altura para ir para o estrangeiro. Achei que era mais preciso em casa. Há outros valores para além do dinheiro. Falar em dinheiro, sendo um homem de família, tendo 2 filhos, eu sei que ao longo dos anos sempre foi um sofrimento para quem treinou as camadas jovens. No teu caso ainda mais, porque és dos mais antigos, não o mais antigo que aqui está, por vezes ficar um ano sem receber, um ano e meio. Como é que se gera uma vida familiar, sendo que, não tendo outra profissão, será certamente mais complicado? Não se gera, vive-se com o salário da esposa e esperando sempre que o barzinho tenha a frontalidade de nos pagar o que deve e cumprir os compromissos que fez connosco. Agora, é verdade que neste clube o pessoal da formação é sempre o patinho feio. E é o que ganha menos, não é? É o que ganha menos. Ou seja, quer dizer, eu sei que não é agradável falar disto, mas eu penso que é importante falar disto. Como é que em função dessa realidade, como é que se encontra motivação para vir treinar todos os dias, para ir para os jogos, para dar o exemplo aos atletas? Estando nessa situação, não é? Essencialmente, eu estou no barzinho, sou sócio há 32 anos, entrei como futebolista com 8 anos e achei que tinha capacidades para ser treinador. Estou há 10 anos aqui no clube e nestes 10 anos sempre ficaram a dever alguma coisa. Agora, o meu gosto pelo treino e o meu gosto pelo fenómeno de futebol e o meu gosto pelo barzinho é enorme, mas se eu for treinar para outro clube qualquer, o gosto do treino e o gosto do fenómeno de futebol é enorme e vai dando para viver com a ajuda preciosa da minha esposa, claro, e família, que senão não era incomportável. A tua formação não tem a ver com desporto. Eu sei que te formaste noutra área. Como é que uma pessoa que sempre esteve ligada ao futebol, que continua ligada ao futebol, estudou noutra área e penso eu, não tenho a certeza, que não chegaste a ser profissão ligada a isso? Não, tirei o curso de Engenharia do Ambiente, nunca cheguei a exercer, acabei o curso para dar uma alegria em casa e para provar, se calhar a mim mesmo, que mesmo ao tempo que jogava futebol era possível conciliar o ensino superior. E eu digo aos meus jogadores este ano, eu tenho 4 jogadores que estão na faculdade, portanto conseguem conciliar a prática desportiva com a prática escolar, académica, e acho que é uma mais-valia ter-se tirado o curso de Engenharia do Ambiente. Acho que foi uma mais-valia para mim, porque deu para conhecer outra realidade. Tive 5 ou 6 anos fora de casa a gerir a minha vida com dinheiro dos pais, claro, mas deu-me uma mais-valia. Porquê essa área? Calhou? Porque foi a única que entrei para dar uma alegria em casa, uma faculdade relativamente perto, que no Viseu não é relativamente perto, eram 120 km, mas achei um curso interessante. Na altura era um curso da moda, foi das primeiras vezes que começou a falar de engenharia do ambiente, que a sociedade começou a ter, ou a ser alertada para os problemas ambientais, e achei um curso interessante e fiquei satisfeito de ter tirado
o curso de Engenharia do Ambiente. Muito bem, recuemos então ao ano, o início da década de 80, quando entras pela primeira vez neste pelado, quando começas a jogar nas escolinhas do Varzim, como é que recordas esses tempos, os treinadores, os colegas? Eu lembro que foi uma geração das gerações mais talentosas que eu tive a oportunidade de viver de perto e que infelizmente nessa altura foi pouco aproveitada ou quase nada aproveitada. Sim, nessa altura Portugal ainda não tinha sido campeão do mundo sub-20 em Riad, que só aconteceu em 89, 90, que só depois quando Portugal foi bicampeão do mundo em Lisboa, com a geração de Rui Costa, Peixe e João Vieira Pinto, a partir dessa altura é que os treinadores da altura começaram a apostar nos jovens jogadores, porque até essa altura era impensável um jovem de 23, 24 anos jogar a titular em qualquer equipa de futebol. Recordo-me perfeitamente do dia que cheguei aqui, juntamente com o meu irmão. Ou eu vinha de verde, ou ele vinha de vermelho, ou ao contrário, sei que vinhamos os dois, um de fato treino vermelho, outro de fato treino verde. E muitos do pessoal dessa altura que aí estava continuam a ser dos meus melhores amigos 30 anos depois. Estou a falar do Zé Maria, do Lima Pereira, do Rui Fernandes, do Lemos, do Tomás, do André, não quero esquecer de ninguém, mas do Henrique, do Bertinho, é pessoal que continuam a ser, do Carlos Alberto, do Hélder, do Cristóvão, é assim uma geração que continuam a ser dos meus melhores amigos passados estes 30 anos. E eu acho que o futebol é uma escola de vida, em todos os aspectos. Eu costumo também dizer, de todos os 100 colegas mais à frente, mais velhos, 100 colegas atrás, mais novos, não conheço nenhum que tenha embardado por maus caminhos, que se metendo nos copos e na droga. Eu acho que o futebol é um bem essencial. O desporto em si, mas neste caso o futebol ajuda a que o pessoal não se meta em vícios e a fazer asneiras. Mota, e o destino tem coisas que por vezes realmente dão que pensar. 30 anos depois, estamos aqui os dois a conversar e olhamos e está quase tudo na mesma, não é? Tem os prédios ao lado, mas os balneários são quase os mesmos, o campo é o mesmo. Paramos no tempo. Este não deixa de ser um campo mítico. Foi aqui que viveste os momentos certamente mais felizes. Alguma recordação especial desses tempos? Desses tempos eu lembro-me que eu e todos os jogadores de todos os escalões do Varzim entrávamos aqui ao sábado às 2 da tarde e ficávamos a ver os jogos todos até às 7, e no domingo era igual, entrávamos aqui às 8 da manhã e saímos daqui à 1 da tarde. Quando era a altura do nosso jogo a gente jogava, quando não era ficávamos a ver os nossos colegas. E lembro-me várias vezes de esta bancada, e não só, mesmo aqui esta erva, estar completamente cheio, este estádio, completamente cheio. Coisa que agora não acontece muito, são jogos especiais, jogos decisivos, é que por aí, assim dizer, é que o estádio enche, mas na nossa altura, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, sistematicamente este estádio estava cheio. Algum treinador que tenha marcado especialmente? Marcaram todos os que tive. Primeiro o Sr. Chico Pontes, que foi o primeiro que eu encontrei aqui, depois o Sr. Chico Laranja, que o Chico Laranja no sábado, a gente teve o jogo das 4 às 6, o Chico Laranja às 6h10 estava-me a ligar a dar os parabéns por ter conseguido a manutenção. O Sr. Gamboa também às 6h30 me ligou: Mota, parabéns, pá, um milagre, tens conseguido salvar aquilo. E o Sr. Andrade, foram os 4 treinadores que eu tive aqui, foram todos muito, muito marcantes e ainda hoje me continuam a marcar, e espero que os meus jogadores daqui a 20 anos se lembrem de mim, que é sinal que lhes deixei alguma marca. Estava a falar desse momento, no sábado, quando conseguiste a permanência, ajudaste o Varzim a conseguir a permanência. Recebeste muitos telefonemas? Recebi alguns telefonemas, algumas mensagens de darem os parabéns por ter feito um bom trabalho. Este presente agora diz-nos o que em relação à Mota? Acabou a temporada, o que é que dá para projetar? Mais do mesmo, se calhar, não sei. Ainda ninguém falou comigo. Não tenho contrato, porque na formação ninguém tem contrato. É ano a ano, não faço a mínima ideia. Estou a usufruir da satisfação do dever cumprido e sigamos para a frente. Ainda estão a treinar? Estamos a treinar, mas numa fase de descompressão, à espera que se decida quando é que é para terminar os treinos. E não vai haver mais jogos, mais participações? Há um ou outro torneio
mas não, assim, de repente, não sei, não faço a mínima ideia quando é que vai ser. Para finalizar, qual é o teu conselho, qual é a tua mensagem que dás aos varzinistas em geral, em função da realidade do clube atual? Como em tudo, que continuem a apoiar o clube, que está a passar por uma fase difícil, mas não é só o Varzim que está a passar por essas dificuldades, e que acreditem que o clube tem uma massa associativa fantástica, e continuem a acreditar que o Varzim, com maior ou menor dificuldade, daqui a alguns anos, se calhar está na primeira divisão. Fechamos mais um passe-letra. João Mota, treinador da equipa de juniores, ex-atleta também do Varzim, eu diria praticamente uma instituição do clube.